Tem dias em que acordamos com dores no corpo, dores na alma, angústia. Acordamos pensando: Senhor, até quando eu ficarei nesta situação? Deus, tem misericórdia de mim, olha para mim. Deus, o Senhor não está vendo o teu filho sofrer? Deus, faz alguma coisa por mim. E lá no fundo da nossa alma, nós escutamos apenas uma única frase: só a minha graça te basta. É difícil você ouvir isso de Deus, eu sei. Ouço isso de Deus praticamente todos os dias. É difícil. Acordamos com problemas para resolver no dia. Acordamos com dores de cabeça que parece que são intermináveis. Dores no corpo que parece que são intermináveis. Mas aí, o Espírito Santo sopra em nós nada mais do que a minha graça te basta. Esta é a palavra de hoje para você, meu querido irmão e minha querida irmã, que está enfrentando lutas, está enfrentando dificuldades, não sabe como que vai no dia de hoje pagar uma conta, pagar um boleto, quitar uma dívida. Já foi ao médico, já enfrentou vários e vários exames e você olha assim e fala: Deus, como que no exame não aparece nada, sendo que eu sinto? Hoje você vai entender que a graça do Senhor na sua vida e na minha vida é o motivo pelo qual nós não fomos consumidos por esta perseguição, porque só a graça dele nos basta. Bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa do que a presença do nosso Deus. Queridos, recentemente estava em oração e Deus foi falando comigo. Eu comecei a falar com Deus e caí em lágrimas várias e várias vezes e falando com Deus. Deus, essa situação me aflige, essa outra me aflige. O Senhor tá aí olhando e olhava para o céu e falava: Deus, socorro, socorro, socorro. De repente o Espírito Santo começou a falar dentro de mim a seguinte coisa: só a minha graça te basta. E ali o Espírito Santo começou a me lembrar de textos da própria palavra do Senhor, principalmente em histórias onde Cristo estava enfrentando o problema de pessoas. E um desses problemas muito conhecidos foi o da mulher do fluxo de sangue. Imagine, aquela mulher enfrentou 12 anos, uma menstruação que era diária, não parava. Ela gastou tudo que tinha com a medicina. E os médicos tentaram e nada. Quantas pessoas no mundo de hoje, em pleno 2026, têm gastado seu tempo indo atrás de médicos? Um grande abraço para os doutores, que Deus abençoe vocês, se não são senhores, para descobrir aquilo que aflige cada um de nós, para a gente medicarmos e orarmos, nós estaríamos perdidos. É ou não é? E ela indo e nada. Sabe quando que ela recebeu a cura? Quando ela foi até os pés de Jesus. E somente a graça de Cristo Jesus bastou na vida dela. Somente a graça. E eu fiquei pensando: Deus, por que só a tua graça na minha vida me basta? E aí o Espírito Santo me direcionou à segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versos 8 e 9. Preste atenção, meu querido, minha querida, abra sua Bíblia nesse momento. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 8 e 9. Tem dias que a gente pede muito a Deus as coisas, mas tem muita coisa que você pode pedir a Deus. E você fica ali: Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo outro, porque eu preciso para pagar aquela conta amanhã, porque eu preciso ter saúde para levantar para ir trabalhar, porque eu preciso ter saúde para cuidar da minha mãe que está doente, do meu filho
que é doente, eu preciso cuidar de mim que estou doente. Você pode pedir ao Senhor o que você quiser, mas tem dias que você olha para o céu e fala: a oração chegou aí, Deus. As orações estão chegando no céu. Elas estão indo ao Senhor. Parece que o céu é de bronze. Mas não, meu querido. É que Deus, Ele apenas nesse dia quer derramar a graça dele sobre você e sobre mim. E olha o que o apóstolo Paulo fez. Verso de número 8 diz assim, ó: 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Sabe o que ele está falando aqui? O espinho da carne, uma luta que ele estava enfrentando. Dizem alguns teólogos que ele tinha uma certa doença que o limitava. Outros dizem que uma mulher o perseguia. Porém, contudo, entretanto, olha o verso 9. Ele, porém, me disse, aqui ele está falando que Deus disse para ele: a minha graça é o suficiente para você. Em outras traduções é: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo descanse, repouse, habite em mim. Tu tens pelo menos noção do que é você escutar do seu Pai, do seu Deus: só a minha graça na tua vida te basta? Você tem ideia do que é isso? Você ali enfrentando lutas, enfrentando contendas, sabe? No seu interior queimando, porque você tá ali em um momento de extrema dificuldade e Deus virando para você e falando: só a minha graça te basta. Você entendeu? Se você souber o que é Deus falando assim, ó, só a minha graça te basta, já é o suficiente para você olhar e falar assim: tá bom, Deus, eu confio no Senhor, eu vou deixar a minha mão sendo guiada, levada, transportada junto com todo o meu ser, com todo o meu eu, pelo Senhor. Aí tu olha assim e fala: mas é complicado. É, imagina você ter que confiar a sua vida, a sua saúde, as suas finanças a quem você não viu, a quem você não viu com os olhos, mas acredita que esse Deus tem o poder e a capacidade de te curar, te transformar de dentro para fora, te levar aonde você ainda não foi. Você tem noção do quão Deus ele é tremendo e maravilhoso? Quantas são as pessoas que estão enfrentando lutas no dia de ontem, já acordaram no dia de hoje com lutas ainda piores, e elas são simplesmente gratas ao Senhor, porque só delas estarem acordando, estarem levantando da sua cama, mesmo com a dificuldade que for, seja essa dificuldade uma luta espiritual, seja uma luta na mente, uma luta no corpo, na alma, no espírito, mas elas estão de pé, elas levantam, oram, tomam a sua medicação, dobram o seu joelho antes de sair, até mesmo do quarto, e vão lá e vestem a sua roupa. Umas tomam banho, outras não, saem para trabalhar. Você está entendendo? E elas são extremamente gratas ao Senhor por isso. Certa vez, eu não me lembro o nome de um jovem pregador. Ele é americano, se não estou enganado. Esse rapaz, ele não tem nem os braços e nem as pernas. Ele é muito conhecido na internet. Ele até casou há uns tempos atrás e Deus deu a ele e a esposa um filhinho muito bonitinho, coisa e tal. Menino lindo, maravilhoso. Eu não sei se era menino ou menina. Perdão, tá, meus queridos? Eu fiquei pensando nisso. Fiquei assim: Deus, eu tenho braços, eu tenho pernas.
só tenho ali algumas dores pelo corpo, certo? Uma dor de cabeça que fica incomodando. E eu olho para aquela cena que o Espírito Santo me lembrou que há muitos anos atrás esse pregador ele veio na minha cidade. Ele estava rodando o Brasil e pregando o evangelho. Aquilo eu olhei assim e falei: Senhor, o caboclo é feliz. Ele é extremamente feliz. Ele glorifica o Senhor. Ele é pleno. Ele prega para muita gente e o Senhor deu ele uma esposa e um filho. Eu fiquei assim, realmente, só a graça do Senhor na minha vida é o suficiente. E queridos, é o que eu falei. Tem gente que não tem braços e pernas e prega o evangelho. Tem cadeirantes que estão na cadeira de roda, estão glorificando ao Senhor, estão usando muletas, estão glorificando ao Senhor. Tem gente que não tem nem, sabe, como movimentar braços e pernas e glorificam ao Senhor. E nós aqui, plenos, perfeitos, apenas com uma dor no corpo, só uma, reclamando da nossa vida, sabe? Fazendo aquelas orações chatas, enchendo o saco de Deus. Ai, Deus me cura. Ai, Deus... Não, meu querido. Só a graça de Deus na nossa vida já é o suficiente. Coloque isso na sua cabeça. Quanto mais você entender que a luta que tu está enfrentando hoje, ela não é nada perto do Deus do invisível, perto do Deus do impossível que está na sua vida. Essa luta não é nada. Nada se compara à presença do nosso Deus. Eu vou repetir, nada se compara à presença do nosso Deus. Uma luta, uma só, ou várias que você tem durante todo o dia, se você falar assim, Senhor, antes de tu sair da sua casa, antes de tu sair do seu quarto e falar assim, Senhor, eu entrego o meu dia nas tuas mãos. Eu vou fazer um jejum no dia de hoje por área tal, durante tanto tempo, e o Senhor vai trabalhar nesse momento. Ou você acorda e fala, Deus, obrigado por mais um dia de saúde, por mais um dia de plenitude, eu sou grato, eu sou grata. E ali, sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Vai derramar sobre ti a graça vindoura, a graça divina. É isso que você tem que fazer, meu querido e minha querida. No dia de hoje, só a graça do Senhor nos basta. No dia de hoje, vamos enfrentar lutas? Claro que vamos enfrentar lutas. No dia de hoje, vamos enfrentar provações? Claro que nós vamos enfrentar provações. Mas entenda uma coisa. Coloque Deus à frente dos seus problemas, Deus à frente das suas lutas, Deus à frente de todas as áreas da sua vida. Eu disse todas, todas. Não deixe uma área da sua vida sem que Deus participe, porque Ele quer participar de todas as áreas da sua vida. Amém? Não esqueça disso, meu querido e minha querida. Nem sempre nós vamos clamar a Deus e Ele vai responder na hora. Não. Às vezes, a graça dele, naquele momento, já nos basta. E nada mais. Você pode levantar um clamor, pode levantar um ministério inteiro, pode levantar 1 milhão de pessoas em oração para ti naquele dia. E falar com Deus, Deus, eu levantei um exército e nada acontece. Deus, eu levantei uma comunidade inteira em oração e nada acontece. Naquele dia, somente a graça do Senhor é o suficiente. E você permitir que Deus trabalhe na sua vida já é o suficiente. Amém? Então, entenda uma coisa. Só a graça do Senhor vai te bastar.
e você deixar que Deus trabalhe na sua vida, e se vier pensamentos tipo, hoje vai ser um dia do cão, lógico, você está profetizando que seu dia vai ser um dia pesado, vai ser um dia onde você vai enfrentar lutas. É claro que vai acontecer. Agora, se você acordar e falar assim, Senhor, te entrego o meu dia de hoje. Tá aqui, ó. Toma nas tuas mãos. Sabe o que vai acontecer? O dia vai ser leve. A semana vai ser leve. Tudo vai ser leve quando você entrega tudo nas mãos de Deus. Amém? Por isso, nesse momento, gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, se você puder. Inclinar a sua cabeça. Levante a mão do profeta, da profetisa, que é a mão direita. É a mão que você toca e profetiza. Ou, se você é canhoto, levante a sua mão esquerda também, que é a mão da sua força. A mão que você profetiza é sempre a mão da sua força. Se você é direito, a mão direita. Se você é esquerdo, a mão esquerda. E oremos ao Senhor. Feche os olhos também, meu querido e minha querida. Pai, em o nome de Jesus, nós te pedimos para o dia de hoje que o Senhor derrame a tua graça sobre nós. Em nome de Jesus, nós cremos que hoje só a graça do Senhor nos basta. Só a graça do Senhor nos basta. Sim, Pai, temos contas a pagar no dia de hoje. Temos coisas a resolver nos locais onde trabalhamos. Temos dificuldades financeiras, temos dificuldades no relacionamento, temos dificuldades na nossa família. Alguns, Pai, estão enfrentando dificuldades no casamento, outros dificuldades com filhos, outros dificuldades na empresa que o Senhor deu a eles. Mas todos, neste momento, nós entendemos que só a tua graça nos basta para o dia de hoje. Traz o refrigério junto com essa graça, Pai. Traz o alívio, traz boas ideias, traz um direcionamento poderoso em o nome santo de Jesus. Sim, Pai, em o nome santo de Jesus. Estamos cansados de ficarmos o tempo inteiro cobrando ao Senhor, pedindo ao Senhor. E o Senhor já disse em oração que só a tua graça nos basta. A partir de hoje, Pai, entendemos que vamos descansar no Senhor, enquanto a tua graça que está em nós, ela trabalha do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés. E ela vai trabalhar, e ela vai continuar trabalhando no dia de hoje, porque nós cremos que o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é o único que derrama graça, poder e unção. Sim, Pai, graça, poder e unção juntas, em nome de Jesus. Isso no mundo nós não vamos ter, mas somente no Senhor é o que nós vamos ter. Muito obrigado, querido Deus, por esta palavra logo pela manhã, onde somente a tua graça nos basta. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que a graça do Senhor te alcance onde você está, em nome santo de Jesus. Queridos e queridas, peço a você que chegou até este momento da oração, que compartilhe com pelo menos 5 pessoas, e estas outras 5 pessoas vão compartilhar com mais 5 e mais 5 e mais 5. E assim esta oração, este momento de reflexão alcançará a muitas outras pessoas que precisam e buscam a graça do Senhor. Amém? E peço a você que se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações, deixa aí o seu like, que ajuda demais para que a plataforma entenda que o conteúdo deste vídeo não é um conteúdo que agride pessoas, mas sim que aproxima pessoas do Pai.
Amém. Um grande abraço, um grande beijo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês poderosamente. Em o nome de Jesus. E não se esqueça, só a graça de Deus, no dia de hoje, ela traz cura, paz, transformação, libertação. Ela vai quebrar cadeias, ela vai quebrar correntes e ela vai te dar um direcionamento poderoso. Fique com Deus. Até o nosso próximo momento de reflexão e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Espírito Santo e ao Pai das luzes que é Deus.